Estamos no ar Mais um episódio. e hoje para falar de faculdade de medicina. Como que é a faculdade de medicina? A realidade do A estudante. realidade vivida por dois estudantes em diferentes faculdades, em momentos diferentes e na mesma faculdade. Origens diferentes, Origens diferentes, terminando na mesma faculdade. Acho que essa é a palavra-chave, palavra-chave, porque exatamente. acho que isso é um diferencial que nós dois tivemos a oportunidade de fazer faculdade em outro lugar, de Sim, medicina, sim, antes de vir para Mandica. Então, você consegue comparar as diferentes realidades e as coisas que são parecidas, porque, querendo ou não, a medicina tem um padrão que toda universidade segue, exatamente. mas ao mesmo tempo ela tem formas diferentes de passar isso. A gente precisa fazer uma comparação dialética, porque ao mesmo tempo que a gente vai comparar uma faculdade na Argentina, a gente pode ter alguém que está ouvindo a gente numa faculdade lá no interior da Amazônia, ou lá no Nem precisa ir sertão tão do longe, nem Nordeste, precisa ir tão mas longe. no conteúdo do MEC, É, aqui no Brasil, é o mesmo. exato. As oportunidades de cada faculdade, elas são diferentes. Mas a gente quer trazer um pouco da realidade do que a gente vivenciou, do que a gente Sim, tem de contato, porque querendo ou não, quem faz faculdade de medicina conhece outras pessoas no meio, você conhece outras pessoas que fazem faculdade, sim, e todo mundo que faz faculdade de medicina, em algum momento acaba se formando. exatamente. E quando você se formar, você precisa ter alguém para te auxiliar nas suas decisões financeiras, em como você vai criar sua conta, e quem que vai ajudar as pessoas nisso, Martin? A GXMed. É, a gente Quando você se formar, a primeira coisa que você vai fazer? Ah, Vamos lá, imagina. Terminou o sexto ano. Final de estágio. Você começa a fazer prova de residência, começa a dar plantão, você já fez ali o seu ACLS. Vamos voltar um pouco para trás. Colou grau. Foi no CRM, buscou o seu CRM. Primeiro plantão. Quando você vai dar o seu primeiro plantão, você paga 27,5% de imposto. A não ser que você tenha a assessoria correta. A não ser que você tenha alguém para segurar na sua mão e falar: esse é o caminho. Pagar menos imposto dentro da legalidade. nossa, quem que pode fazer isso? PJ na medicina. Abre aí o Instagram, pesquisa PJ na medicina, vai lá, segue a gxmed.com.br, entra no site gxmed.com.br, vai lá no Instagram, @PJ na medicina, fale disso com quem entende. E vamos aproveitar que o pessoal já vai estar pesquisando, lembrar de eu procurar nosso Instagram, qual que é o nosso Instagram mesmo? @ringcast oficial no Instagram, @ringcast oficial no Spotify também, No Spotify. E no YouTube, como o pessoal acha a gente? Ringecast. @ringcast. Mais fácil, né, negada? Todo mundo consegue achar pelo mesmo nome. Lembra de se inscrever, curtir, ativar o sininho, as Ativar o sininho, se notificações. inscreva. Temos outros vídeos falando sobre medicina. Se você quer saber também a trajetória de um enfermeiro que hoje está no 5º ano de medicina, saber toda a trajetória, os desafios superados, você pode assistir o nosso primeiro episódio, vai estar nos cards e no link aqui embaixo também. Vamos lá. Primeiro ano de faculdade. A gente resolveu contar um pouquinho dessa história. Vamos começar do começo. Primeiro ano. Eu vou contar um pouco do meu primeiro ano e depois você fala o seu. Eu tive 2 primeiros anos. Tive meu primeiro ano em São João da Boa Vista e o primeiro ano na Mandique. Meu primeiro ano em São João da Boa Vista foi a primeira faculdade lá, foi a Unify. É, a forma que a medicina é passada ela é dividida em módulos. Você tem o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Ciclo básico, você vê toda a base da medicina, bioquímica, parece que não é medicina. Sim. Na hora que você vai para o ciclo clínico, você tem as doenças e você termina no internato aplicando todos esses conhecimentos. Quando eu estava em São João, as matérias eram divididas em módulos.
E os módulos seguiam as tutorias. E as tutorias eram as discussões de caso. Então, a gente tinha, no começo, temas gerais sobre a medicina. Ressuscitação, o BLS, a gente teve uma base disso. E como funcionavam as outras matérias em volta? Elas tinham correlações que a gente fazia com essa matéria. Então, era tudo mais ou menos integrado. Era um sistema de PBL, né, a metodologia ativa, eu acho que é melhor o termo. Então, o tempo de sala de aula era reduzido, só que o tempo que você demandava para se preparar para essas aulas de tempo reduzido era aumentado. Então, para a gente fazer uma discussão de caso, normalmente girava em torno de 7 a 12 perguntas. Cada pergunta você tem que fazer uma pesquisa, e essa pesquisa era prolongada, tem muita coisa sobre o tema. E o primeiro e o segundo semestre, foi o tempo que eu fiquei lá, a gente tinha morfologia, que era anato, histologia e fisiopatologia. Tinha uma habilidades médicas, tinha medicina legal e tinha essa tutoria. Se não me engano, são 6 matérias. Eu posso estar me enganando de alguma. Mas essas matérias, elas conseguem englobar tudo que você tinha que ver, só que de uma forma que você tem que pesquisar mais do que o professor vai passar. Ele te dá um direcionamento e você corre atrás da matéria. E você, como é que foi na Argentina? Porque você fez um curso no exterior, né? Eu comecei medicina lá na Argentina e lá funciona de uma forma bem particular. Primeiro, não tem vestibular. O vestibular é um curso que lá chama de curso de pré-grado. Então lá, medicina na verdade são 7 anos. Então, na minha faculdade, esse primeiro ano, você podia fazer ele em 3 meses, que era o curso basicamente de verão. Em outras faculdades tem duração mínima de 1 ano, de 6 meses, 3 meses. Varia muito da faculdade que você ingressa lá. E durante esse curso de pré-grado, você tem matérias como História da Medicina, tinha Leis de Mendel, um pouco de Bioquímica também, matérias bem básicas que eles chamam de curso nivelatório. Então, são matérias que vão te nivelar ali para o primeiro ano de medicina. Ingressado no primeiro ano de medicina, o método lá também é PBL, então, quantidade de aulas mínimas. Então, basicamente, no meu primeiro ano foi embriologia, anatomia, histologia e fisiopatologia do sistema cardíaco e do sistema nervoso. Então, eram 50 minutos de aulas teóricas de histologia, práticas ali, na verdade, no microscópio, 50 minutos de aula prática no laboratório de anatomia, com as peças cadavéricas, 50 minutos de teoria e 50 minutos de fisiopatologia. Então você tinha essas aulas distribuídas durante a sua semana. Então basicamente você tinha uma aula de 50 minutos na terça, 2 aulas de 50 minutos na quarta, uma aula de 50 minutos na quinta. E esse era o seu primeiro ano. E as provas, como é que funcionavam as provas? Lá, o primeiro ano e o curso de pré-grado ele não elimina ninguém, tá bom? Entendi. O primeiro ano ele realmente é o eliminatório. Então, eu tinha algo em torno de 40 turmas ali no meu primeiro ano de medicina na faculdade. Era a minha turma e mais 30 e poucos, por exemplo, todas de 40 alunos. Bastante gente que entra lá. Bastante gente, bastante gente. E a prova do primeiro ano, ela era realmente eliminatória, para ir avançando os anos. Então, as provas elas são todas orais, tá? Anatomia ali, realmente tinha uma prova teórica para você classificar para a prova oral. Ah, entendi. Mas histologia, fisiopatologia, embriologia eram provas orais realmente. Você chegava com o professor, você tinha 10 de nota e o professor perguntava para você: começa a me falar o que você sabe. Então você começava com 10 e ele ia diminuindo sua nota. E esse é o resumo do primeiro ano de medicina na Argentina. O que eu não gostei?
eles basicamente taxavam o curso lá como PBL também. Só que, na verdade, eles davam uma aula teórica para você, muito resumida ali, e você se virava em casa para saber o que, que eles iam cobrar na prova, adquirir aquele conhecimento para você chegar lá e realmente saber do assunto, porque eles davam uma aula muito básica, cobravam muito avançado. É, eu tive, Eles ensinavam, só por curiosidade, eles indicavam lugares de pesquisa ou referências para vocês usarem na época, tipo, tinha a literatura, mas a gente se baseava muito no que a gente chamava os apuntes, que nada mais é que os resumos dos veteranos que tinham tudo ali. Realmente, realmente, era o seu grau de confiança era era um grau de no confiança, que o outro já passou. porque eram muitos alunos, pouco tempo de matéria dada, pouco tempo de aula, para uma prova muito avançada, uma prova oral. Então, a gente tinha esses apuntes como base, e se a gente não tivesse isso como base, a gente realmente não ia saber realmente o que estudar. Porque, por exemplo, eu tive aqui na minha faculdade hoje que eu faço aqui em São Paulo, sistema nervoso. Eu tive semanas, meses, 5 horas de aula teórica por semana, Toda semana. toda semana. Lá eu devo ter tido 3, 4 semanas, 4 aulas de 50 minutos para chegar na prova e ter o mesmo conteúdo de prova. Eu acho assim, a faculdade estilo PBL, minha também era, eu lembrei, também tinha APS, tinha algumas atividades práticas Sim, também, mas eu acho que o grande problema do PBL é para quem não está acostumado com esse estilo de ensino. Tipo assim, sim. nem todo mundo está preparado para aprender nessa forma. Dependendo de onde você estuda, da forma que você estuda, o conteúdo deles é difícil de acompanhar, Aham. porque depende muito do quanto você estuda fora e do tempo que você leva para aprender. Porque assim, quando a gente vai acabar entrando no assunto Uhum. da Mandic aqui de Campinas, mas a carga teórica que a gente teve na formação, eu acho que, mesmo sendo muito puxado durante a formação, ela auxilia muito na frente para você ter a confiança. Eu não acho que eu ter continuado numa faculdade estilo PBL teria sido benéfico para mim, igual foi numa metodologia mista, que é assumida hoje a Mandic. Mas os professores, eles te davam um direcionamento? Eles entregavam as bibliografias, Uhum. só que, mesmo assim, sempre tive muita dificuldade, porque, principalmente no primeiro semestre, que é o semestre que você tem a base da medicina como um todo, sem ser a medicina, sem você Uhum. entender o que é medicina, eu tive muito problema de entender o que realmente estava procurando, o que eu estava vendo, como eu estava vendo. Então, esse feeling, esses detalhes que você perde, que você dissocia Sim, do que tem que pesquisar, do que você está entendendo, eu acho que dificultaram muito eu aprender. sim. Então, mesmo tendo as referências, mesmo procurando nos livros, eu não estava conseguindo entender a matéria que eu estava lendo. Uhum. E esse foi um dos problemas que eu senti no começo da faculdade lá. Entendi. Quando eu estava estudando, eu não eu parecia que eu não entendi o que eu estava estudando, Hum. porque não fazia sentido aquilo para mim. Quando eu fui para Mandic, a nossa carga que a gente tinha dessas matérias eram muito pesadas, Sim. porque você fragmentava o que você estava vendo em várias aulas e você via detalhe por detalhe cada tema. Era muito denso o conteúdo, né? Muito, muito. O primeiro semestre de medicina, eu acho que é um dos semestres mais densos que você tem, porque você vê pouca coisa em muito tempo. Uhum. Se você parar para pensar, você vê a célula, que era uma das matérias que a gente tinha no começo. Você ficava um semestre inteiro estudando célula. 2 semestres É. inteiros Só estudando que no célula. segundo você começava a variar, você via as mudanças que ela tinha, as respostas que ela ia ter. Mas a primeira, você estuda organela por organela, estrutura por estrutura. Então você fica muito saturado desses temas, que não é medicina, só que essa é a base para a medicina. Quando a gente entra depois farmacologia ou nas patologias, é tudo alteração da célula. É essa célula inicial que teve um problema, que lá na frente ela vai repercutir na complicação e na doença. Então,
eu ter revisto essa matéria de forma mais densa trouxe confiança no meu dia a dia, no que eu estava fazendo. Mas eu também sinto que os professores eles eram muito acessíveis a gente. Porque eles davam um direcionamento legal, eh, além do conteúdo que eles davam para a gente, os professores aqui na nossa faculdade, eles são muito acessíveis. Sim, Porque eu vou chegar para perguntar como que eles eram acessíveis na sua faculdade que você fez o PBL, só que lá na Argentina, esses professores, eles estavam disponíveis, claro, para a gente tirar dúvida, mas eles eram um pouco inacessíveis, porque lá na Argentina, eles podem trancar o seu curso. nossa, Se você, por exemplo, foi expulso de sala, ou você fez algo que eles não gostaram, ou você bateu de frente com ele, eles podem realmente trancar seu curso. Eles, na matéria nossa. deles. Eles trancam a matéria deles, você não consegue cursar aquela matéria e você não consegue avançar no curso. Então, ao mesmo tempo que eles estavam ali para você tirar dúvida, você sempre teve o professor como uma superioridade e não de igual para igual. Sim. Então, diferente do modo que a gente tem aqui na nossa faculdade hoje, da gente poder discutir um assunto com ele, poder contestar, às vezes, ter uma opinião divergente, lá a gente não podia, porque a gente sempre teve um pouco daquela insegurança. Se eu discutir com ele, se eu tiver uma opinião diferente, ele vai me trancar e eu não vou conseguir prosseguir a faculdade. O que a gente tinha lá não era esse extremo. Lá os professores eles abriam bastante espaço para a gente, para comunicar, para orientar, para tirar dúvida. Só que a relação que tinha era assim uma relação de superioridade, sabe? Uhum. Então não foi, pelo menos a experiência que eu tive não foi algo muito satisfatório para o tempo, sabe? Não te ajudou. Não, o ano que eu fiquei lá, eu não me orientou muito sobre a medicina. Eu consegui formar uma base, querendo ou não, Sim. na outra faculdade, mas não era um lugar que eu gostaria de ter minha formação. Acho que essa é a melhor forma de falar. Eu na mudança, a didática que eles usavam não combinava comigo. Sim. Então, assim, você passar 6 anos da sua vida dedicando a uma faculdade, querendo ou não, método de estudo, a própria didática, o corpo docente, você se sujeitar a 6 anos da sua vida investido nisso, você tem que escolher um lugar que você se sinta bem, que combine com sua metodologia, ou com os seus valores, ou qualquer coisa que seja. Não adianta você fugir também de quem você é só para você ter uma formação. É importante você ter networking, você ter conexões com esse meio que você tá, porque Sim. eles vão ser as pessoas que você vai, querendo ou não, ter contato. Eles vão ser suas referências durante algum tempo. Todos nós temos médicos que são doutores, Sim. então às vezes você precisa de um médico, você precisa de alguma referência para pedir um exame, para fazer uma consulta, e eles estão lá. É uma fase de adaptação necessária para a gente Sim, compreender essa relação aluno-professor. Curso de medicina é uma coisa muito nova para quem está entrando pela primeira vez, acabou de sair do cursinho. E na nossa faculdade a gente teve uma transição, uma adaptação muito legal por conta das aulas de ética que a gente tinha. sim. O acolhimento que eles nos deram no início foi fundamental para a gente conseguir lograr fazer a faculdade, eh, encarar logo o conteúdo denso, É. logo de cara. Essa rede de apoio que a faculdade deu para a gente foi fundamental também. A aula de ética, ela, no começo, é difícil de entender por que você tem, porque Sim, quando você olha, você fala assim: "Nossa, mas eles estão falando que você precisa ter empatia, que você tem que pensar no outro", mas isso é óbvio, isso é claro. sim, Para mim isso é assim, espera-se, né, que a pessoa pense assim. Mas ao longo do tempo você começa a ver que o paciente precisa muito disso e às vezes aquilo que eles falaram lá atrás, a forma que eles te acolheram, você quer que os outros sejam acolhidos. Porque eles mostraram realmente qual era a realidade da medicina, porque não é um curso fácil, é um curso sim. desgastante. E ao mesmo tempo falaram: olha, vocês terão uma rede de apoio que é nós, que a própria equipe de Ética e Cidadania no começo
era a equipe de psicologia que Da tinha lá, de faculdade. psiquiatria da faculdade, então tinha um espaço de rede de apoio para gente. Na faculdade a gente tem o NAPED. Era o grupo do NAPED, né? Sim. Que eram alguns professores nossos que davam aula de ética. Então, a faculdade sempre se preparou pensando no impacto psicológico que é uma faculdade de medicina. Então, são pequenas coisas que só depois de você vivenciar e entender que você começa a valorizar como um todo a instituição que você escolhe para cursar os 6 anos. São coisas que às vezes você não leva em conta porque você não sabe. Querendo ou não, cursinho é muito estressante. Uhum. Cursinho é uma das épocas mais puxadas que você tem, dependendo do curso que você vai fazer, de onde você quer fazer, você demanda uma atenção, um gasto energético muito em cima. Se você tiver no cursinho integral, carga Então, horária, e às vezes as conteúdo, pessoas nível de associam. atenção que você tem que estar ali. Não, e a pessoa associa às vezes com trabalho, que nem todo mundo tem o privilégio de conseguir se dedicar 100%. Então, imagina a carga horária dessa pessoa, já é uma carga horária difícil. Quando você entra na faculdade, a carga horária pode não ser igual, porque o cursinho, querendo ou não, é de segunda a sexta, literalmente das 7 às 7, e sábado você vai fazer aula, ter prova, varia. Aula de Aula redação, de por redação, sem exemplo. contar os extras. Na faculdade, você não é literalmente todo dia das 7 às 7. Terão dias das 7 às 7. Só que você tem um desgaste muito grande. Sim. O nível de consumo mental que você tem nas aulas e o estudo É muito maior do que no cursinho. é a somatória disso, porque o cursinho era 1 ano. E querendo ou não, você vai, dependendo da faculdade, você sabe o resultado em 9 meses. Então, você consegue pisar um pouco no freio e falar, nossa, vou entrar na faculdade, vou começar uma vida nova, Uhum. como eu vou fazer isso? Você esfria um pouco. A faculdade não te dá você entra em outra dinâmica. Exatamente. Você sai do cursinho imaginando, nossa, só vou ter prova no meio do ano, É, no final do ano. Você já ingressa na faculdade sabendo que no final daquele mês ali você vai ter prova. isso. E na nossa ainda a gente tinha o que a gente chamava de processual, que eram avaliações semanais que a É. gente tinha ali dependendo do módulo. É que Então foi uma virada de chave muito grande, ao mesmo tempo que no cursinho o conteúdo também era denso, você tinha uma tranquilidade maior do que hoje na faculdade, que você tem ali aquelas processuais semanais, você tem o peso daquela prova que está chegando. É, querendo ou não, quando você vai para o vestibular, a gente está falando, nossa, vou prestar a prova daquela faculdade, ou daquela. Os conteúdos são basicamente os mesmos, sim. dependendo da faculdade. Na medicina, dentro da faculdade, já é completamente É. diferente. Tem um módulo disso, você tem um módulo de fisiopatologia, você tem outro módulo de ética, você vai ter um módulo de É APS. sempre matéria nova, assim, são conteúdos totalmente novos e demandam estudos e formas diferentes de você estudar. Porque, querendo ou não, nem tudo você vai conseguir manter só no papel. Então, você tem muita atividade prática que, por mais que você leia a teoria, se você não praticar, você nunca vai descobrir. Sim. E. Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Você falou tão bem agora, até esqueci o que eu ia falar. Quais eram as matérias do nosso primeiro ano? Vamos lembrar. A gente começou com o primeiro sistema locomotor, anatomia, músculo-esquelética. Lembrei. A nossa turma foi a turma teste. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar um pouco claro, só para entender, porque deu muita diferença no nosso ano, para os anos anteriores Sim. e para os anos subsequentes. A nossa turma está sendo o divisor de águas para o que está Exatamente. sendo a medicina hoje na São Leopoldo Mandique. Só para quem está ouvindo entender, no ano anterior ao nosso curso, você tinha anatomia cardiorrespiratória, você tinha anatomia hepática, Era dividido por matérias. histologia de uma coisa, Isso. histologia de outra, anatomia de uma coisa, histologia de outra, fisiologia de uma coisa. Então, você tinha as matérias mais subdivididas e não necessariamente integradas entre elas. É. E o nosso foi o primeiro ano em que eles inseriram não as matérias, mas os módulos. Isso. E os módulos,
eles convergem, eles integram um conteúdo escalonado ao decorrer dos anos. E isso é o que é a grande diferença da metodologia tradicional para mista. Quando você migra do teórico, que é essa segmentar das matérias, para o modular, você coloca muitas atividades práticas, que na hora que você vai somar as horas de conteúdo, você consegue reduzir. Por quê? Às vezes você tem aulas que se repetem. Então você vê 2 vezes a mesma coisa, só que em momentos diferentes. Sim. Quando você junta, é a mesma história. Sim. Então você conseguia reduzir o número de horas da matéria, ao mesmo tempo você ampliava o horário que você tem que colocar alguma atividade. Sim. E esse espaço que sobra são as atividades práticas, que é os hospitais, que é a APS, que é isso tudo. Só para exemplificar um pouco mais, eu já conversei com alguns veteranos e existem prós e contras segundo a opinião deles. Por exemplo, eles já me comentaram que eles, por exemplo, no mesmo semestre fizeram prova, fizeram matérias de anatomia cardiorrespiratória e fisiopatologia do sistema nervoso, do cérebro, do sistema nervoso. Sim. Então, são duas matérias, uma de anatomia e uma de fisiopatologia e outra de histologia, que não se integram. Sendo que quando a gente vai para o sistema modular, a gente faz anatomia, fisiopatologia, histologia, todas do mesmo segmento, todas do mesmo sistema. Isso promove uma integração de conteúdo que antes não tinham. Só que, em contrapartida, enquanto você fazia prova de um sistema só, de uma matéria só, você passou a fazer em uma prova 3 matérias de um mesmo sistema. Tem vantagens e desvantagens nessa história. Exatamente. Porque assim, se você for melhor em fisiologia do que em anatomia, você consegue, às vezes, ir melhor numa prova e mais ou menos na outra, porque tem pesos diferentes, tem aquela história inteira. E isso sempre me ajudou, tá? As questões de fisiologia, elas sempre foram abertas, então, querendo ou não, são mais difíceis, com um percentual da prova maior, e eu sempre mandei muito bem em fisiologia por causa daquela carga que eu consegui na minha primeira faculdade. Então eu ia muito bem em fisiologia e tirava uma nota mediana ali em anatomia e histologia, só que minha nota de fisiologia me dava uma nota boa no final da prova. Querendo ou não, você acaba gostando ou não gostando, negociando com as suas provas. Sim. Você nem sempre você consegue estudar toda a matéria, porque é lembrar que não tem só uma prova. Você vai fazer uma semana de provas, são 7, 9 provas, às vezes chega a 12. Então, não, às vezes você divide em 2 semanas, mas é uma sequência muito pesada de provas que você realiza num curto espaço de tempo. E é difícil de você, às vezes, gerenciar tudo isso. Então, às vezes, você tem que jogar para o lado que você sabe que vai ganhar. Você tem uma facilidade maior em fisiologia, você estuda mais fisiologia, dá uma estudada com o tempo que você consegue trabalhar ali em anatomia, sempre lembrar que tem que balancear, não adianta você só saber uma coisa, você tem que ter uma noção da outra. E você ir fazendo as provas, porque, querendo ou não, com o tempo de prática, essa informação ela sedimenta. E quando ela sedimenta, você consegue aplicar ela no decorrer dos anos. Você vê coisa hoje que você vai relembrar lá atrás, aula de anatomia, aula de fisiologia. Por quê? Porque você vai lembrar o nome do osso, o nome do músculo. Na hora que você está na prova, na hora que você está no momento, às vezes você não lembra. Quando você vai lá na frente, você consegue associar e isso começa a fazer mais sentido. Então, até a construção das faculdades é pensando exatamente nisso. Tem uma base sólida para você conseguir entender as alterações que essa base sólida pode ter e como você aplica isso, como você vê isso no dia a dia, porque o paciente ele não é uma doença. Ele não pega o livro e fala assim, nossa, li aqui a doença tal, eu tenho ela e por isso eu preciso desse tratamento. Não, seu paciente às vezes chega com muitas doenças, você tem que associar essas coisas. Mas vamos voltar e vamos lembrar essas matérias que eu estou te atrapalhando, a gente não consegue relembrar elas. Vamos lá. Eu acho que a matéria mais memorável para mim do primeiro ano realmente é anatomia, o sistema locomotor.
Ela foi o primeiro sistema que a gente teve, e já no ciclo, ainda no ciclo básico, né? E ali a gente teve aquilo que eu já estava acostumado a ver lá fora, que era anatomia, fisiologia e histologia, o sistema músculo-esquelético ali. A gente tinha APS, que é a atenção primária à saúde. Que era Ali atividade, na época, eram prática, era conhecer território, que conhecer você vai lá território, na, no OBS lá era da mais sua voltado ao cidade. aspecto social do Isso. paciente, então a gente tinha uma UBS, a gente fazia o território daquela UBS, o reconhecimento do território, A equipe, a quais eram as equipe, equipes, como elas como que era funcionavam, composto a equipe multidisciplinar da UBS, o perfil que tinha dentro da soci- OBS lá, o perfil que às social, vezes tem mais diabético, às vezes tem mais gestante. Isso tudo é estudado dentro da a- atenção primária. além da prevalência daquele território. Tinha Sim. territórios que era mais prevalente dengue, tinha territórios que tinham mais prevalência de novos neonatos, por exemplo. São coisas que têm que ser estudadas naquele território e para que a UBS se prepare para isso Sim. também. Então a gente fez parte dessa equipe durante os 3 primeiros meses de faculdade, porque logo então veio Veio a a pandemia. pandemia, mas a gente já entra nesse assunto. A gente tinha também introdução à prática médica. Que é a parte que os enfermeiros hoje fazem na triagem. Que é a pressão, é saber fazer os sinais vitais, é conseguir avaliar um paciente inicial. Medidas antropométricas. Como é que é? Repete esse trava-língua que você falou. Antropométricas. Repete aí. Esse vai ser o nosso novo corte. Fala Vai. pra gente. Medidas antropométricas. Olha só, isso é Aqui uma o pai prática é maravilhosa. o mestre dos trava-línguas. Mas a gente realmente voltou a aprender como que se mede a altura de alguém, posição correta, As balanças, as balanças. porque, querendo ou não, você espera que o médico tenha as referências, né? Sim. Então, quando a gente está num consultório, e um consultório, querendo ou não, ainda tem as balanças mais antigas, ela tem como ser calibrada na hora, então o médico tem como calibrar, e ali você tem uma noção do peso na hora da consulta. Sim. Então, o médico tem que saber fazer esse tipo de coisa e é nessas matérias que você aprende. Exatamente. É nessa matéria. E a gente, claro, não pode deixar de lado a temida bioquímica. Conteúdo bastante denso. Quem não se lembra do Leininger? Bioquímica. Como que chamava o Leininger mesmo? Nossa, me fugiu agora o título do livro. Biologia básica. Biologia básica do Leininger? Bioquímica básica, eu acho. Bioquímica. Acho que é bioquímica básica. Biologia, eu pensando já em ensino médio. Princípios de bioquímica de Leininger. Princípios. Eu li o histologia básica. Histologia básica tinha. Eu acho que era alguma coisa assim. São livros que você vai usar durante seus 2 primeiros anos com muita frequência. Um livro que pesa 10 quilos, não só de tamanho, mas de conhecimento. Aquele livro vai ser seu parceiro durante 2 anos, porque muito conteúdo você vai tirar de lá. Hoje em dia não vale mais a pena comprar um livro físico, a não ser que seja alguma coisa que você queira muito, porque hoje você consegue ele online de graça. Sim, sim. E não tem a necessidade dele físico para você ter um material de qualidade. Tem as versões atualizadas hoje na internet, você consegue achar. Então, são livros que vale a pena você ter no seu drive, seus veteranos vão ter drive com esses livros. Sim. São materiais bons de consulta, vão ser boas referências, Sim. assim como o de medicina tem o de clínica médica, o medicina introdutória, práticas médicas. Tem o Porto e o Portinho, Sim. que são também 2 anos que vão caminhar com você. Porque isso tudo são coisas que Até você... hoje caminha. não. Você vai usar ele pro resto da vida, Sim. mas a parte que você vai ler para aplicar vão ser nos 2 primeiros anos. Sim. E depois você começa a entender um pouco mais e você grava, você começa a memorizar. Mas eu gostava de ter o livro físico ali. Eu gostava. É bom para estudar, grifar. É bom para estudar, exatamente. E depois no segundo semestre, a gente teve os módulos, né? A gente teve... voltou para os sistemas, né? Quer dizer, introduziu os sistemas. Então a gente tinha sistema cardiorrespiratório,
sistema endócrino, a gente tinha reunião clínica integrada também. Acho legal a gente falar como é que funcionava a reunião clínica integrada, A que a gente reunião, não entrou nisso. a reunião clínica integrada, ela tem muitos nomes. Tutoria, Tutoria, discussão de exatamente. caso. Ela é a atividade prática que você tem com o seu preceptor num grupo menor, Sim. para você aprender a conversar com outras pessoas e fazer pesquisa, para E eu você acho saber que era a pesquisar. nossa única matéria PBL, né? Era. A PS também é considerado como PBL, PBL, porque é uma atividade prática que você sim, está fazendo desde o começo. sim. Então, não, práticas médicas agora eu não sei. Eu Mas acredito que práticas médicas não, mas eu acho que a PS, clínica a integrada, RCI é. APS, sim. Basicamente, a gente tinha um caso por semana, algumas perguntas, e a gente precisava fazer também o esqueminha. Como é que a gente chama aquele É esquema o mapa o mental. mapa mental Mapa daquele mental. caso e o desenvolvimento do raciocínio clínico nessa matéria foi fenomenal para mim. Foi. Essa matéria, então, o intuito dela é aquilo que eu comentei antes e que a gente vai falar bastante durante a conversa. Ela te ensina a pensar. Sim, Ela vai te ensinar a como você vai raciocinar as etapas da medicina antes de te apresentar a medicina. Porque você começa discutindo o caso, o paciente passou mal e caiu no taquaral. Você não sabe ainda fazer as perguntas ou as condutas ou a forma que você vai lidar com esse paciente. Você ainda não sabe. Só que você começa a entender o contexto, onde você pode pesquisar, quais vão ser suas referências, porque a partir do momento que você aprende a pesquisar, você já tem condição de se informar como médico. E o sim, médico é constantemente pesquisa, é constantemente informação. constantemente. Então, você saber onde pesquisar é muito importante. Sim, E além de você saber onde pesquisar, é você ter capacidade de mostrar para o outro o seu conhecimento. Quem realmente sabe consegue explicar para uma criança de 5, um adolescente de 17, um adulto de 30 e um idoso de 90. Se você conhece, se você domina, você consegue passar a matéria. Esse conteúdo que você desenvolve em RCI, nas tutorias e tal, uhum, é exatamente isso. É você passar a dominar o que você está falando uhum, para conseguir repassar essa informação para os outros. uhum. E eu, particularmente, tive excelentes professores de reunião clínica integrada. Para falar alguns nomes, professor Caiá, fenomenal. Mestre Caiá, Mestre Caiá, Tiago Nardi, Thiago muito bom, Nardi, mestre também. mestre. Maria Beatriz, eu Nossa, levei muito esporro da Maria Beatriz. eu tive a oportunidade de acompanhar com a gêmea dela, com a doutora Bel. Doutora Bel, Doutora Bel, ah, oncologista. Amei, tive uma oportunidade também de dar seguimento com ela, acompanhar ela durante um dia, meio período, infelizmente só foi meio período, mas muito bom e excelente o que professora. essa gêmea sabe? Nossa Senhora, é uma aula, assim, é um dia inteiro para falar, porque uma é cirurgia de cabeça e pescoço e a Sim, outra é oncologista. As duas sabem muito e sim. têm muito conhecimento, muito conhecimento. Eu lembro que com a Maria Beatriz eu estudava o caso, eu falei, tô dominando o caso, eu sei tudo sobre isso, mas eu chegava lá e ela realmente eu sei muito pouco. Aquela uma pergunta que você não faz ideia da resposta. Aquele raciocínio que ela te força a fazer, que você não consegue chegar, você pensa, estudei muito pouco, quando eu passei semanas estruturando os casos. Então, ali eu aprendi bastante também. Eu lembrei de uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que a nossa faculdade, ela anualmente, ela semestralmente tem a PI, que agora mudou, tem outro nome, mas era PI na nossa época. E Prova ela não integrada. fazia, a prova integrada, e ela não faz o OSCE, que é a prova prática. A gente, no internato, que você começa a ter a oportunidade do OSCE, em outras faculdades, que é a metodologia PBL, você faz o OSCE junto com uma Anualmente. prova integrada anualmente. Sim. Isso é um dos pontos negativos, mas a Mandic já está alterando Agora isso. mudou para a prova. Como é que chama, Luca? A nova prova? Vocês sabem o nome da prova?
Então, é uma nova É prova uma nova prova. que ela é optativa, ela não tem o peso que tinha a API. A API, ela assustava muito porque Sim, ela era conhecida por baixar nota, exato. porque, para quem tem curiosidade, normalmente a faculdade de medicina, ela é dividida em 2 módulos, primeiro e segundo módulo, e essa nota costuma valer 80% da sua média final. Eram divididos em 2 bimestres, Isso, primeiro bimestre, segundo bimestre. Então você pegava a nota do primeiro e do segundo bimestre e por multiplicava 0,8. 0,4 primeiro bimestre, 0,4 segundo, 0,8. 0,2, 0,8. E a API, como era uma matéria que tinha conteúdo do primeiro bimestre, do segundo bimestre e às vezes do seu ano anterior, eram Conteúdos gerais. conteúdos gerais, atualidades. Ela era conhecida por realmente ser uma prova mais difícil de você alcançar uma nota ali que não baixe Suas médias. as suas médias. É, Eu e meus amigos, inclusive, a gente fazia nossas médias, quanto que a gente precisava tirar nas provas, não contando a nota da API ou contando que ela vai baixar a nossa nota, porque ela acabava ali que sempre, pelo menos, não subia. é, Não ajudava. a API E eu sempre agora a fui muito nova bem. prova ela vai entrar como É, bônus, o que é positivo. eu sempre fui bem nas PIs, mas depois de um tempo ela deu uma mudada, Sim, começou a ficar com uma cara diferente. mais difícil. Nossa, Teve uma mudança ali. Nos nossos teve. primeiros anos, os professores faziam as questões, e no nosso quarto ano, É logo no um ano mais grupo. difícil, mudou. Então, a faculdade ela fez uma banca de questões, e que ali dificultou um pouco, né? Dificultou bastante. Mas continuando, a gente terminou falando que a gente teve os sistemas, né? No final do primeiro ano, que era o cardiorrespiratório, o endócrino e reunião clínica. No ano seguinte, aí a gente teve outras matérias modulares. Quais eram elas? Patologia chega, Patologia, para alegria verdade, das nossas patologia. vidas. Doutora Icleia, Doutora Icleia, queremos você aqui. mestre Icleia, mestre Icleia. Então, Mestre. sistema digestório, sistema geniturinário e reunião clínica ali. Claro que nessas matérias, em inglês, nessas matérias ali, o inglês sempre teve presente, reunião clínica sempre teve presente, ética também, ali nossos primeiros anos, 3 primeiros anos de A faculdade. ética, algumas matérias que vão se repetir muito. É ética e RCI. É isso aí. E depois a PIG prática também. clínica. PIG iniciou no nosso segundo ano. Eu acho que foi no segundo ano que. Vamos traduzir, porque PIG vão achar que é porco. Pesquisa, inovação e gestão, que é uma matéria que no começo ela é focada na parte de desenvolver artigo científico, Sim. de publicação, para você aprender como você faz isso. Uhum. E depois você parte para a parte de empreendedorismo e gestão. Era uma matéria que ela acompanhou a gente durante 3 anos, 4, Sim. só que ela foi tendo pequenas mudanças durante ela. Mudanças. RCI não, RCI continua igual. E PIG é muito inovadora. A nossa faculdade foi uma das primeiras a implementar essa matéria. Eu tive a oportunidade de ir para o Congresso de Educação Médica em São Paulo, na USP, e representando a Mandic, contando um pouco mais, eu tive o contato com diversos diretores de outras faculdades de São Paulo, do Rio, do Norte, Nordeste, Sul. Todos eles chegavam e perguntavam: me explica como que funciona essa matéria. Pesquisa, inovação e gestão. O que é? O que a gente aprendia nos primeiros módulos, no meio, no final, porque sempre foi uma matéria muito inovadora e que todos eles estavam tentando implementar na faculdade deles. Então, a gente ter tido essa oportunidade de altura que a gente está, ter tido essa matéria, foi muito enriquecedor para a gente, porque outras faculdades até então não tinham. foi uma das propostas que a Mandic veio, com essa mudança da carga horária de matérias segmentadas para modular, Sim, teve o espaço para ela investir numa coisa que o médico tem que se preocupar, exato. que é você saber como fazer um bom artigo, como você publica, Sim. disponibilizar professores e pessoas capacitadas para te Sim. ajudar a acompanhar nesse processo. Então, durante os 2 primeiros anos, que era quando a matéria era parte de pesquisa,
eles sempre tiveram aberto para quem quisesse fazer publicações, então Sim. sempre teve esse espaço. Epidemiologia, né? Epidemiologia, saber pesquisar, Sim. epidemiologia dependendo do local. Era muito interessante porque nos primeiros 2 anos, nos dois primeiros semestres de PIG, a gente realmente fazia um trabalho de epidemiologia e a gente tinha a oportunidade de, quem quiser, publicar esses trabalhos. Sim. Então, sem querer, essa matéria já agregou para o nosso currículo, só da gente ter a oportunidade de ter esse trabalho pronto, às vezes de fazer uma pesquisa epidemiológica Sim. e realmente colocar ela em prática, fazendo um artigo. E ela vem acompanhada, a pesquisa, inovação e gestão, de outras matérias. Sim, Imuno, neuro, que a gente está no no início do segundo ano, né? início. Não foi neuro, foi só patologia que veio. Foi só patologia, exato. Aí no segundo semestre que Aí no segundo semestre, é o semestre mais difícil do ciclo básico. o último O semestre. último semestre. Isso é um perfil da medicina, isso também é uma coisa que vale a pena a gente comentar. Toda faculdade tem aquela matéria mais difícil, né? E normalmente como que eles segmentam a faculdade? No final de cada ciclo, você vai ter o semestre mais denso, Sim, que é o semestre que realmente vai dividir os alunos que passam e os que não. exato. Porque quando você pensa hoje na faculdade de medicina, para você fazer parte de um ciclo clínico, que é o que a gente chama do terceiro e quarto ano, você tem que ter o ciclo básico completo. Sim, O que eles têm feito hoje? Você não tem como passar se você não terminar todas as matérias. sim. E as matérias mais difíceis se adensam no último No último semestre. semestre. E é nesse momento que você começa a entender o que é fazer medicina. Porque até então você tem matérias que são difíceis, mas quando você aprende a estudar, elas deixam de ficar. Sim, Porque são coisas simples. Você vê que é muito tempo sobre o mesmo assunto e você vê de formas diferentes e repetitivas alguma coisa. sim, Quando você vai para o último semestre, o adensamento desse conteúdo aumenta. Porque você sempre está procurando algo novo, você sempre recebe algo novo, e esse algo novo, ele vai sempre aprofundando mais e mais o Aconteceu alguma coisa? que Entendi. aconteceu. Ah, tá. E vai aprofundando mais e mais cada área, porque são áreas que têm muita informação para serem passadas. Que daí a gente entra imunologia, sistema nervoso, os módulos específicos das patologias, então você vê respiratória, nefríticas, hepáticas. Aí você começa a ter associação dessas matérias, aulas com equipe de patologia, aulas com equipe de clínica médica, porque são temas que começam a se confundir. E depois de um tempo, você começa a fazer associação com os casos, porque quando você vê as patologias, eles vão te mostrando os sistemas que você já viu e onde que foi essa alteração. Então, aula de histologia, você vai ver as células gástricas ou as células esofágicas. Quando você vê que esse epitélio ele muda, ele passa a ser um epitélio pouco diferenciado, começa a ter características, a gente já chama de uma metaplasia, e você começa a pensar nas tumorações, só que você precisa ter a base do que é um normal, você precisa saber o que é um Para normal, entender o que está diferente. para na hora que você olhar o diferente, você fala assim, opa, é uma coisa aqui. Sim, E esse é o momento que a gente é introduzido ao módulo clínico ainda no ciclo básico. sim. É onde faz a transição. Essa introdução, ela foi feita tendo aula da mesma patologia, por exemplo, hepatite. A gente tinha uma aula de patologia de hepatite, logo em seguida a gente tinha uma aula de semiologia clínica de hepatite. Então, essa correlação a gente pôde ver ali no microscópico o que acontecia e o que resultava de sintomatologia para o nosso paciente, quais o sinal clínico que isso resultava, que aquela diferenciação celular, que aquele acometimento microscópico ali resultava no macroscópico. Hoje eu estou ruim de didática. Eu tô tentando segurar isso, porque é difícil olhar para você e esse trabalhinho acontecendo.
Realmente. Mas esse módulo de patologia e semiologia, eu acho que foi ali realmente que a gente começou a converger aquele conteúdo dos 2 primeiros anos. Sim. E ali eu lembro que na minha sala, pelo menos, a gente sempre tinha aula de patologia primeiro, depois a gente ia ter aula de sêmio, e eu via os alunos, nossos colegas, de cabelo em pé, vendo aquilo acontecer, alguns sem entender direito o que estava acontecendo, os outros falando, não, mas na patologia era para acontecer isso, e no macroscópico, na verdade, acontece de outra forma. Então isso foi, era divertido essas aulas. Era Mas interessante. isso é interessante de você falar, porque a forma que a matéria é passada faz muita diferença para o estudante. Porque quando você compara as 2 metodologias que eu comentei, eu tive essas mesmas matérias no meu ciclo básico. Meu primeiro ano foi igualzinho o primeiro ano lá. A confiança e a segurança que eu tive depois de ter passado isso, com horas e horas de atividade teórica, foi muito maior. Uhum. Porque no momento que eu pude colocar isso em prática, eu sabia o que estava acontecendo. Ou no momento que o professor passou ou contou alguma patologia, eu consegui fazer associação conforme ele foi explicando. Porque você passa a fazer links, porque você consegue sedimentar muito bem a informação. Eu não consegui ter essa oportunidade na minha outra faculdade, por eu acredito principalmente pela metodologia, não a metodologia que eu me adequei. Sim. Então, é importante quando você pesquisa numa faculdade, você pesquisar o método de ensino que ele usa, porque nem todo mundo se adequa a toda modalidade. Uhum. E isso é uma pesquisa que poucas pessoas falam sobre. Poucos cursinhos comentam sobre metodologias diferentes de ensino dentro de cada faculdade. Sim. Você que passou pelo cursinho, ensino médio, você até então está acostumado a receber a informação mastigada, digerida, diluída, resumida, só do que é importante para você poder absorver isso e aplicar numa prova. Quando você vai para uma faculdade, você tem que pensar a mesma coisa. Qual é a melhor forma de eu absorver esse conteúdo? Porque muitos querem ser médicos e poucos querem fazer medicina. Sim. Medicina é um processo. E é um processo lento e difícil. Porque você tem que se adequar a uma realidade que muda muito do que você estava acostumado. Uhum. Você tem que procurar ferramentas que te ajudam nesse processo. Então, uma boa faculdade que combine com o seu perfil, boas formas de estudo, usar referências. Mesmo que você pegue o resumo do teu amigo, que todo mundo usa resumo de veterano, que, querendo ou não, é um dos facilitadores, ou até resumo das pessoas da própria turma, ou Até você um faz seu guia, né, resumo, para o que estudar. as portarias, que às vezes o pessoal usa para referência. Mesmo você tendo tudo isso, você ter uma base de um resumo, você ter uma ideia, você ter uma noção a partir disso, já te traz um grau de segurança. Uhum. Então, quando você consegue associar isso tudo, você encaixa uma faculdade que é ideal para você. Exatamente. Nós combinamos com a faculdade que nós estamos. Sim. É uma faculdade que tem a metodologia que se adequa com a forma que a gente aprende e que tem uma estrutura que pra gente foi algo que também interessou, que é uma coisa que você também acaba avaliando dependendo de onde E você a vai. gente tem que abrir um adendo, porque ao mesmo tempo que a gente estava tendo todas essas matérias, em paralelo, a gente ia tendo muitas oportunidades extracurriculares. Sim, Então, a nossa faculdade, particularmente, ela oferece muita coisa para a gente. BLS, BLS, e além disso, eu ainda vou falar um pouco de inovação e empreendedorismo que eu gosto muito. Eh, Ainda, a gente não tinha finalizado o ciclo básico ainda, eu já tive a oportunidade de ter uma aceleração de startups, dentro do meu curso, então eu pude fazer uma aceleração de startup voltada para a medicina, eu pude ter experiências de gestão, experiências de inovação, experiências de tecnologia, tudo isso eu não tinha nem chego no ciclo clínico ainda.
Então, atividades de liga, já tinha entrado no centro acadêmico também, o Hub Mandic, que me ajudou a ter toda essa experiência, sempre deu muito apoio. Então, são atividades que eu sempre voltei mais para essa área da inovação, mas eu tenho certeza que você também voltou para outras áreas que você gosta muito. Sim. Eu acho que a faculdade de medicina, ela tem uma carga teórica, independente de onde você faça, muito grande, Sim, porque você precisa conhecer muito, você sim, precisa entender muito, para daí você poder aplicar. sim, E uma das formas de você aprender é pela prática. Então, eu procurei um estágio desde o primeiro ano e faço até o quinto. certo. Então, foi a forma que eu encontrei para eu aprender as matérias, para eu desenvolver conhecimento, para eu ganhar confiança. Só que isso agrega muito ao seu currículo, Sim, porque hoje quando você for prestar uma residência, esse estágio ele vai agregar ao seu currículo. E desde o começo, essas oportunidades elas foram geradas pensando no nosso currículo. Então, além disso tudo, oportunidade de inovação científica você tem desde o primeiro ano, você tem a oportunidade de fazer uma iniciação científica, é a palavra, é o termo correto. Você tem a oportunidade de fazer uma iniciação científica desde as suas primeiras aulas de epidemiologia. Os nossos professores, durante o ciclo básico, eles sempre estão dispostos a te orientar se você quiser fazer uma sim. iniciação científica, além das ligas, empresa júnior, centro acadêmico. A gente tinha também o Barco da Saúde, Barco da que é muito saúde. importante e agrega bastante. Ele tem a oportunidade de levar alunos de cada ano, diferentes anos, Para ganhar movimento experiência, social, sim. ganhar experiência. Aí a gente terminou. Vamos Vamos acelerar. contar. Vamos contar um pouquinho. Nossa, não precisava ter falado isso. Acelerar? É, Ah, peraí. tá. Vamos, volta. Vamos cortar. Agora vamos contar um pouquinho do. Vamos continuar. Vai ter que treinar isso para ao vivo, hein? É que eu não Tô estava esperando esperando. você acelerar. O meu objetivo não era falar acelerar, só era pra gente voltar. É que a Tá. gente foi. Eu também tô fazendo isso. A gente foi contando muita coisa, só que paralelo ao que a gente É, falou, entendeu? tá. É só pra Então, gente voltar no vamos assunto. fazer agora. E agora, finalizado o nosso ciclo básico, ingressamos no ciclo clínico. Isso, que daí a gente passou a ter algumas matérias mais voltadas para as doenças, para as alterações, até exames, Sim. posologias e medicações, Matérias cirúrgicas. matérias cirúrgicas, que foi a partir daí que começou a ter algumas atividades, mais atividades práticas, né? Porque Sim. antes a gente fazia só as visitas na UBS, e a partir de então a gente começa a frequentar o hospital, a gente começa a ter contato com doentes, Sim. a gente começa a ter outra visão em torno da própria medicina. Farmacodinâmica. Farmacodinâmica, A entender. imunologia avançada. São matérias que têm muita relevância, Uhum. mas muitas pessoas não entendem o porquê delas. Sim. Elas veem, por exemplo, o tempo de meia-vida como uma coisa óbvia, ou uma coisa sem necessidade de acompanhar, vias de administração. São muitas coisas que as pessoas às vezes negligenciam porque transformam no automático. Sim. Mas é importante aprender para você ter isso como uma base na hora de você prescrever uma medicação. Dependendo da especialidade que você escolhe, você tem diferentes importâncias para algumas matérias no ciclo básico. Uhum. Então é importante você sempre manter um leque muito aberto para o que você quer. Quem vai fazer oncologia, quem se interessa por oncologia, o tempo de meia-vida é um dos principais cálculos que você vai fazer nas quimioterapias, para você ver de quanto em quanto tempo esse paciente pode receber as sessões, qual é a dosagem, quanto tempo essa dosagem vai diminuir, qual é uma dosagem tóxica, qual não é. Então, são todas coisas que passam a ter valor lá na frente, Sim. e se você não valoriza lá atrás, você perde. Exato. Você perde. E olha, o início desse terceiro ano talvez tenha sido o mais importante para mim dentro da medicina, porque lá no início desse terceiro ano a gente foi para um UBS, eu pelo menos fui para um UBS que ficava em Valinhos.
o interior ao lado aqui de Campinas, e lá pela primeira vez eu tive a oportunidade de fazer o primeiro atendimento do paciente para depois levar o caso para o nosso preceptor. E ali, podendo atender aquele paciente, eu fazendo uma anamnese direcionada, ali eu vi que tudo convergiu, que tudo que eu tinha aprendido, a gente está falando no início do terceiro ano, né, nesses 2 anos anteriores de medicina, estava começando a fazer sentido. Ali eu coloquei em prática meu raciocínio clínico, e realmente convergi, integrei todo aquele conhecimento que eu fui adquirindo, porque cada conhecimento estava em caixinhas, em gavetas. Uma gaveta aqui, outra gaveta ali, outra gaveta ali, outra gaveta aqui. Ali, atendendo naquela UBS, foi a primeira vez que eu abri todas essas gavetas e E foi coloquei tudo entendendo. dentro de um baú. Entendi. Ali, tudo fez sentido. O meu raciocínio clínico, eu notei que nas aulas eles melhorou bastante. Eu pude pensar uma coisa naquele paciente, poder direcionar a minha anamnese para isso, realmente se fazia sentido ou não. Então, depois que eu tirava a anamnese, ia lá com o preceptor, tirava minhas dúvidas. Olha, realmente isso, não é? Vamos lá, vamos voltar. Pergunta. Por que que é, por que que não é? E assim, algumas coisas que você aprende na base, você começa a aplicar depois. Sim, E daí você lembra como é que afere uma pressão, sim, como faz uma ausculta cardíaca, uma uhum, ausculta pulmonar, a palpação de abdômen. sim, Com o tempo, você vai aplicando a teoria que você desenvolveu lá atrás, você vai colocando tudo isso em prática. sim, E esse desenvolvimento você percebe principalmente na hora que você vai fazer esse primeiro atendimento ao seu paciente. Que a hora que você vai fazer, vai ter que aferir a pressão, você vai ter que fazer uma ausculta, uhum, uma palpação, às vezes você tem que fazer alguma manobra. Então, é nesses momentos que os links e tudo passa a fazer sentido e tudo começa a ter uma utilidade para você. Tudo passa a ter uma utilidade. sim. E a gente teve também o início de saúde da mulher, Saúde da mulher, matéria. ginecologia e obstetrícia. É uma das matérias que acompanha também do segundo ao quarto, do Do terceiro e quarto ano, os terceiro, 4 quarto semestres. ano. Parece que é mais tempo. 4, é que assim, 4 semestres, a sensação que tem que são 3, 4 anos, porque cada Demorou para semestre passar. é longo, Foi muito longo. mas o tempo passa muito rápido. Quando você entra na faculdade de medicina, parece que você entra num portal do tempo, porque ao mesmo tempo que os dias parecem não passar, porque tem aula, porque está cansado, porque está tudo, quando você percebe, você já está para se formar, você está no internato. É muito louca a velocidade que passa o curso. Exatamente. A gente fica tão focado dentro da faculdade, todas as semanas, É, todos os dias. Parece que meu primeiro ano foi ontem. Hoje eu estou aqui no quinto ano, louco para terminar a faculdade, esperando a minha formatura, e olho lá, residência. residência, olho lá para trás e falo: nossa, estou 5 anos na frente daquele Então, Martim que entrou no primeiro ano. e como mudou, né? Como mudou. A Porque maturidade que eu adquiri. Ah, e vale falar que o que a gente aprendeu na faculdade, não só foram essas matérias. é, A gente aprendeu, por exemplo, um médico como que se portar, vestimentas, vestimentas, linguajar, linguajar do médico, como que você se comporta frente ao paciente. eles ensinaram algumas. É porque Os isso é uma soft coisa. skills, É, basicamente, que ali. tem algumas coisas que você só tem como aprender com a prática. Não são palpáveis, não É, são tangíveis. o silêncio numa consulta, as pessoas ficam desconfortáveis. Sim, Quem não está acostumado com o silêncio durante uma consulta ou durante uma conversa, estranha na consulta médica, sim, porque nem sempre falar é a melhor opção. sim, Às vezes você precisa esperar o tempo do paciente, o tempo do outro. E a gente tem aulas sobre isso. Elas têm aulas sobre referência e contra-referência. O quanto o paciente está sendo afetado pelo que eu falo, o quanto isso afeta o paciente, seja positivo ou negativamente, sim, e o mesmo contrário.
o quanto o paciente afeta o médico. Sim. Qual é o grau de envolvimento que eu estou com Seu esse com o médico. paciente? Qual é o do paciente em relação a mim? Porque são coisas que você não é só a prática te ensina. Sim. E eles conseguiram transformar isso em algo palpável. E quando você entra nesse campo da referência e contra-referência, ela é muito complexa. Porque como Complexa. complexa. Como que você vai atender um paciente que está com preocupações que são verdadeiras, que algo está angustiando aquele paciente? Como que você vai atender aquele paciente e não assumir as angústias daquele paciente, ter a compaixão, eh, ter empatia por ele? Porque ao mesmo tempo que você tem que ter empatia com o paciente, você também não pode se deixar tomar pela angústia do paciente. Você tem que criar uma rede de apoio, uma rede de cuidado para esse paciente, sim, mas sem ter essa contrarreferência. Eu acho que assim, o principal desse conteúdo é você conseguir entender que empatia não quer dizer envolvimento, não quer dizer. Envolvimento não é a palavra. Você não está se machucando ou machucando o paciente tendo empatia. Sim. O problema é quando você começa a questionar, mudar condutas a Uhum. partir das emoções Sim, ou das situações. sim. Quando você pega a angústia do paciente para você. Então, mesmo que o paciente esteja angustiado, seja lá qual seja o problema real ou não, Uhum. naquele momento você é o médico e Sim, você precisa auxiliar ele da melhor forma possível. Você pegar essa angústia, essa ansiedade para você é o que eles tentam ensinar você a não fazer. sim, A você ter a capacidade de entender, opa, esse é um problema do paciente e eu não tenho o que fazer. Ao mesmo tempo que, nossa, o paciente tem esse problema, eu tenho como auxiliar ele. Vou auxiliá-lo. Independente do que seja, pode não ser um médico, mas pode ser um encaminhamento para um fisioterapeuta, para uma assistente social, para uma enfermeira. Você tem a rede de apoio que você comentou para ajudar esse paciente. E não é porque você está distribuindo o trabalho que você deixou de fazer alguma coisa. uhum, Tem pessoas que têm aptidões diferentes da sua, têm objetivos diferentes do uhum, seu, e que eles vão ajudar em outras perspectivas desse paciente. Então, o importante quando a gente pensa no atendimento médico, que eu acho que foi o que a nossa faculdade construiu para a gente, é a gente conseguir auxiliar nosso paciente da melhor forma possível, da forma mais empática possível, ao mesmo tempo que mantemos as devidas divisões do que a gente deve ou não se preocupar, né? Tipo, de pegar o sentimento até que ponto isso você vai fazer, uhum. ao mesmo tempo que você cuida dessa pessoa. Você auxilia ela, que você procura o melhor atendimento. E no segundo semestre do terceiro ano, a gente teve psicologia médica, cardio, continuação das matérias clínico-cirúrgicas e o mais aguardado, começamos a entender o eletro. Pô, não, ó, teve em clínica cirúrgica. Foi no segundo semestre que a gente operou no porquinho? Foi no segundo semestre. Foi no segundo exatamente. semestre, também foi uma das matérias legais. Não, na verdade a gente operou o porquinho no início do quarto ano. Foi no Nossa, início- foi um pouquinho diferente. Ah, verdade. Foi na matéria verdade. de urgência e É, emergência. que a gente operou no porco, verdade. A gente esperava, eu queria muito ter Só que não foi no operado, terceiro, aí verdade. no final do nosso terceiro ano, que quando era pra gente ter tido, a gente não operou, então eu falei, acabou aí nossa chance. Tinha aquela conversa de estava proibido operar no porquinho por causa dos cuidados aos animais. Então a gente não teve no final do terceiro ano, a gente foi passado para o início do quarto. É. Mas Que mais teve? o eletro foi. Começar a entender eletro, olha, foi difícil. O eletro, assim, é aquela história, é um exame que é a foto do coração em linhas. E Exatamente. você tem que aprender a olhar para as linhas
saber o que elas representam dentro da estrutura do coração. Você consegue ver se tem aumento do tamanho, se ele está hipertrófico, que é Sim. quando ele fica mais musculoso. Você consegue ver se ele já teve um infarto, se ele já teve alguma sobrecarga, se ele tem algum bloqueio, se ele tem alguma outra patologia. Tudo só olhando o traçado. Sim. E é difícil de conseguir olhar e entender o que está E acontecendo. cada linha daquela é uma parede do coração. Sim. Então, até você começar a ver todos os eixos, encaixar aquilo dali, para mim demorou os 2 longos semestres, Então, isso foi uma coisa que o os 2 estágio, bimestres, né. o estágio foi de grande diferencial para mim. Porque essa é a vantagem de você conseguir arrumar um médico ou algum contato da medicina ali Uhum, para você desenvolver. Quando eu cheguei no terceiro ano, segundo semestre, e começou a matéria de cardio, eu já fazia eletros, eu já rodava eletros. Então, quando eu cheguei nessa para ter a matéria, foi mais um incremento para o que eu já tinha aprendido, foi aprender coisas extras que eu ainda não tinha visto. Então, esse é um contraste legal das experiências que você tem, dependendo da forma que você conduz sua faculdade, porque os estágios também fazem parte ali da sua formação, também vão complementar seu ensino. Eles têm grau de utilidade, sim, na sua aplicação clínica. Então, na hora que eu cheguei para ter a matéria, eu tinha eletros do que a professora comentava, eu consegui já colecionar esses exames, para na hora que eu chegasse na matéria falar: "Ó, professor, esse eletro não é disso? Você não quer?" E foi uma troca interessante, uhum, foi a oportunidade de levar um pouco do que eu tinha aprendido fora da faculdade para a uhum. faculdade. Então, foi uma das matérias que eu mais gostei do terceiro ano do segundo semestre. E eu acredito que o segundo semestre do terceiro ano foi o que mais passou rápido para mim. Foi um dos semestres mais gostosos, assim, da Sim, faculdade. Foi um sim. dos melhores semestres da faculdade. E talvez seja pela ansiedade do tão esperado quarto ano. O quarto ano ele tem uma grande dualidade. Sim. É um ano mais esperado que você está do lado do internato, Uhum, você chega no topo da hierarquia dentro da sua uhum, faculdade, porque do primeiro ao quarto ano fica na faculdade constantemente, uhum. e quando você vai para o internato, esporadicamente você está lá, normalmente você não fica. Então, você é a turma mais velha, a turma que já vivenciou tudo, que já viu tudo acontecer, ao mesmo tempo que é o semestre mais difícil. O primeiro semestre do quarto ano, ele veio com urgência e emergência. Sim. E para vocês entenderem, quando vocês entrarem na faculdade, toda faculdade tem aquela matéria que é a mais difícil de você passar, é aquela matéria que seus Maior índice veteranos, de o reprovação, maior índice de reprovação, menores notas. menores notas, aquela que seu veterano vai falar é impossível de se passar, é horrível. E na nossa faculdade essa matéria era urgência e emergência. Ela vinha acompanhada também de outras práticas clínicas cirúrgicas, né, que é os módulos que a gente falou, que são outras matérias que juntas formam uma só, que era gastro, eh, Olha, tinha neuro, neuro, pediatria, foi o início de sim, pediatria, e de clínica prático-cirúrgica, a gente tinha gastro, gastro. exatamente. E tinha mais uma, eu acho, que eu não lembro agora qual que era. Tinham 2 matérias, que era de prática clínica cirúrgica, que eles já também apontavam para isso. E o primeiro semestre do quarto ano, a matéria de longe mais difícil é urgência e emergência. Exatamente. Não por conta da matéria em si, mas sim pela aplicação, porque os sintomas são muito próximos, Sim. os sintomas que o paciente tem são muito próximos, só que são doenças muito diferentes. E era um modelo de avaliação completamente diferente do que a gente teve durante toda a nossa Sim, faculdade. Era uma prova de urgência e emergência, mas que cobrava muito semiologia. é. Você tinha que estar muito atento aos sinais clínicos, ter na ponta da língua ali o que o seu paciente teria de sinal clínico
e diferentes cenários que ele poderia evoluir. Então, você tem que ter em mente o que ele tem agora, o que ele vai ter no futuro e um plano A ou B. Se der errado isso aqui ou acontecer uma intercorrência no caminho, você tem que ter na ponta da língua os sinais e sintomas que ele pode evoluir e o tratamento para isso. A gente não teve modelos de avaliações antes, tanto que existiam conversas dos professores dessa matéria de que essa seria a prova padrão ouro da faculdade, porque exigia um esforço mental e físico. Físico por conta dos estresses de estudar. Exatamente, mas um raciocínio lógico clínico do aluno que ele nunca tanto ele precisou saber antes. Eu, honestamente, acho que foi uma das matérias que mais desenvolve raciocínio clínico e mais faz link com o ciclo básico. Sim. Porque quando você entende os processos, as etapas, e você estuda o porquê é selecionado dessa forma, porque existe o famoso A, B, C, D, E do trauma, o ABC do trauma e todas as sequências, por conta de processos bioquímicos lá de trás. Você passa a entender a importância de estudar a célula, de estudar um processo anaeróbico, de um processo aeróbico, quais são as consequências de uma anaerobiose. Você começa a fazer os links com outras áreas que foi urgência e emergência que junta tudo. Sim. E essa é uma das grandes dificuldades para o aluno, porque você está acostumado a ver a patologia A no cenário dela, que é o ideal para ela, a patologia B, que é no cenário dela, o ideal para ela, e a patologia C. Quando você chega em urgência e emergência, eles falam assim, ó, sabe a situação A? Então, tem a situação A, ela acontece por conta de uma decorrência da situação B, que é uma complicação da situação C. Sim. Você começa a juntar as peças que você viu lá atrás, para daí fazer sentido o que você está fazendo. E é importante deixar claro que isso não era só em prova teórica, a gente tinha simulação também. Simulações com robôs, com bonecos que simulavam uma pessoa real, eles inclusive caso falavam clínico real. um caso clínico real em uma sala de ambiente de sala vermelha com desfibrilador ali do seu lado, com monitor cardíaco do seu lado, com respirador. Então você precisava realmente desenvolver aquele caso clínico numa situação de urgência e emergência. Você vivenciava próximo do que realmente é. Exato. A gente tinha simulações semanais. Sim. E normalmente era de acordo com qualquer matéria que já tivesse sido dada. Padronizadamente, assim, era meio rotineiro que fosse o tema da aula anterior. Então, você vê tamponamento, normalmente o caso clínico é de tamponamento. Você vê um infarto. Isso, você vai normalmente acompanhando. E são formas diferentes de você estudar, porque você precisa vivenciar aquela situação para você entender quais as etapas e depois, quando você repensar, a importância que tem essas etapas. E eu acho que uma grande barreira, uma grande dificuldade que eu tive nessa matéria foi o terror que os veteranos me colocaram nela. Eu entrei nessa matéria muito nervoso, no sentido de sabendo que era uma matéria muito difícil, sabendo que uma prova completamente diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto, com uma simulação que baixaria sua nota, com uma prova que baixaria sua média. Então, isso me deixou muito nervoso ao entrar nessa matéria, me fez ir para a primeira prova muito nervoso e, consequentemente, me fez sair mal. E só depois eu fui pegando O jeito da matéria, fui melhorando meu raciocínio clínico, a minha semiologia, que isso foi muito buscado de nós como os alunos. Sim, foi exigido de nós. E levou um tempo até pegar esse jeito. E foi ali no início da N2 do segundo bimestre. E foi correr atrás de tudo aquilo que era exigido da gente. Aí a gente termina o nosso bicho-papão do primeiro semestre e vai para o último semestre
do quarto ano. Só que vale lembrar que nesse primeiro semestre a gente tinha outras matérias que eram verdade. muito densas. Nossa, Neurologia clínica, neurocirurgia, pediatria, que Você para mim lembra? foi difícil A também. gastro foram 23 aulas, 24 aulas para 20 questões de prova. E aulas muito densas. Todas as aulas densas. Só que o que acontece? Tem perspectivas quando você começa a pensar em matérias como gastro, porque 80, 90% dos casos você vai fazer 2 exames independentes. Uhum. Então, algumas coisas você consegue diminuir a dificuldade quando você vê que repete várias vezes. As patologias eram diferentes, Sim. mas as condutas sempre foram muito iguais. Sim. Então, acho que assim, a grande vantagem que eu vi quando a gente teve o sistema digestório foi exatamente essa. A gente tinha muitas aulas, muitos temas, só que as condutas, os exames, os procedimentos sempre foram muito parecidos. E isso facilitava um pouco. Sim. Quando a gente vai entrar em outras matérias, pediatria, GO, urgência e emergência, você tinha patologias muito distintas, com procedimentos distintos a serem realizados, com exames distintos. Então você tem que desenvolver mais ainda o raciocínio clínico para abrir o seu leque, para abrir sua cabeça a pensar em outras coisas, os diagnósticos diferenciais, pensar em complicações. Então, a grande vantagem que eu vi no sistema de história é que, mesmo sendo uma matéria pesada e densa, as condutas e a forma que a gente tinha que lidar Uhum. era mais tranquila. Sim. Era mais tranquila. Então, o início do segundo semestre, ele vem com matérias muito mais densas. Sim. Ele, como semestre, ele não tem uma matéria difícil. A construção dele é difícil, porque quando você chega no último semestre, você já está com uma carga muito pesada. Normalmente você tem um mês de férias em julho, Uhum. só que não é o suficiente para você, às vezes, descansar a cabeça do ambiente da faculdade, Sim. porque demanda muita energia. Sim. Demanda. A faculdade de medicina em específico, ela prepara o estudante para a próxima realidade médica, para ele Uhum. não sofrer tanto na transição. Porque quando você analisa a carga horária que a gente tem, ela já é muito parecida com a carga médica. Sim. E o último semestre foi exatamente esse teste. Uhum. A gente aumentou muito a carga teórica, porque a gente passou a ter outras matérias, passamos a ter cirurgia de cabeça e pescoço, oftalmo, otorrino, ortopedia, reumatologia, hematologia, oncologia. A gente começou a ter matérias muito pesadas, Muito densas, uma carga horária associado. teórica muito extensa e pela primeira vez a gente não estava fora do ambiente da faculdade. A gente não estava frequentando o BS, não estava frequentando hospitais, porque naquele momento ali do curso a gente voltou completamente para o teórico. Sim, é um dos semestres mais difíceis, assim, de... Você perde um pouco o feeling do médico, Sim. porque a graduação inteira você está acostumado a fazer atividades práticas, a você ir para o hospital, ter contato com o paciente. Quando você chega no quinto ano, no quarto ano final, no segundo semestre, a sua carga com o paciente vira zero, porque Exatamente. você tem muitas e muitas horas teóricas a serem cumpridas. Se não me engano, é um dos semestres que a gente tem a maior carga horária, porque nos outros não chegava a ser, mas quase todo dia a gente tinha aula das 7 até pelo menos 5 horas da tarde a Sim. gente tinha. Sim. E com pouco espaço de discussão de caso, com poucos casos clínicos para debater, ou Sim. situações que a gente trabalhasse outros aspectos além da teoria. Isso particularmente me deixou extremamente cansado. Sim, Eu não sei se o motivo seria de a gente estar fora do ambiente hospitalar, fora de um ambiente da UBS, mas essa quantidade de carga horária me deixou muito cansado, principalmente durante a fase final ali, sim. eh, do quarto ano. Mas eu não sei, eu sempre me questionava
se era interessante ou não, durante aquele momento que a gente estava adquirindo tanta bagagem teórica, a gente está fora do ambiente hospitalar, a gente está fora do contato com o Então, paciente. isso é uma coisa que me pega. Principalmente gastro, porque eu estava aprendendo gastro ali, e quando mais precisava ter o contato com o paciente para aplicar aquelas técnicas de semiologia que eu estava aprendendo naquela aula ali, naquele paciente, me faltou muito. Porque eu via as aulas e eu voltava lá para o terceiro, para o segundo ano, lembrava daquele paciente que tinha aquela queixa de gastro, falava, nossa, poderia ter investigado melhor isso, agora isso está fazendo mais sentido. E eu acho que nesse segundo semestre de quarto ano, nunca fez tanta falta para mim ter um contato com o paciente. Isso é uma coisa que, assim, eu, eu avalio que, como um quarto-anista, Uhum. geralmente falam quinto-anista e sexto-anista, um quarto-anista que está no segundo semestre do quarto ano, ele tem uma bagagem teórica muito extensa. Uhum. E é o momento que você tem a maior capacidade de aplicar esse conteúdo. Sim. Ao mesmo tempo que quando você está no segundo ano, você ainda não tem essa carga, mas você tem grade horária para isso. Eu acho que o grande problema que a gente tem é que é difícil conciliar toda a carga teórica que a gente precisa ter Sim. com com a parte prática. Porque quando a gente coloca na balança, teoricamente, a gente só é para ter a parte prática a partir do quinto ano. Só que faz muita falta no final do quarto. Sim. Você perde um pouco o contato e quando você entra para fazer as consultas com o paciente no seu quinto ano, Aham. como você fica 6 meses sem praticar, é mais difícil o começo, você sente um pouco mais. Então, eu concordo com você, eu acho que ter uma carga prática no quarto ano auxilia muito, tanto no quarto ano, para você ter um ambiente para aplicar e você ter a construção desse conhecimento Uhum. na parte prática, ao mesmo tempo que te prepara para o quinto ano, que Sim. é o ano que muda. Você sai do ciclo clínico e passa a ser um interno. Do quarto e do segundo semestre, o que mais que a gente teve de. É que todas as matérias sempre foram muito densas e o semestre inteiro fica difícil. Sim. Não são matérias difíceis, mas o semestre fica difícil. E é exatamente isso. Final de semestre você não tem forças. Pô, eu não me esqueço. Final de semestre, quando a gente entrou de férias, entramos de férias, sei lá, numa sexta-feira, alguma coisa do tipo, eu fiquei 10 dias existindo. Eu Descansando. respirava, Descansando a dormia cabeça, o e cérebro. comia, porque foi um dos semestres mais desgastantes mentalmente para mim. Sim. Quando a gente vai falar agora do quinto ano, Uhum. mas o quinto ano inteiro, até agora, não foi nem um décimo do que foi o Sim. quarto ano. Uhum. Então, aquela realidade de o último semestre antes da mudança de Uhum. ciclo ser muito pesado, é uma realidade que eles colocam na faculdade de medicina para realmente conseguir selecionar os melhores alunos Sim. ou garantir que o aluno que vai passar é um aluno que tem capacidade de seguir para a Sim. próxima etapa. Então, a construção da faculdade, eu hoje olhando do quinto ano para trás, eu vejo dessa forma. Uhum. Eu vejo como um adensamento das matérias pré-mudança de ciclo Sim. para você preparar o aluno para a dificuldade ou você selecionar os melhores alunos para a próxima etapa. E essa seleção, ela é dolorida para o aluno. Muito. Muito. Eu sempre fui aquele que sentei ali no fundo da sala, bem no meio, no fundo da sala, e eu sempre tive uma visão ampla dos meus pares ali de sala. Eu sempre estava acostumado a ver meus pares alegres, felizes, brincalhões, Dando risada dando nos risada intervalos. nos intervalos, aquela galera que brinca com você, que conversa. No final do quarto ano, eu nunca vi meus pares tão cansados, estressados, reativos, completamente apenas existindo.
você via que estava uma pessoa que a própria feição dela estava para baixo. Triste, cansada, exausta. Isso é uma realidade, porque eu acho que volta um pouco no que eu falei no começo. As pessoas querem ser médicos e não fazer medicina. Sim. A realidade de um estudante de medicina é a base de café e muito ódio. É E a gente você tem ter que combinar que também existe muito consumo de vingança entre os isso é um nossos problema, isso é um colegas. problema. É um problema disseminado não na nossa faculdade, mas eu acho que em todas as faculdades de medicina do Brasil, pelo menos Outros com quem eu tive cursos, outros cursos tem também. alguns, mas medicina principalmente, porque a gente tem uma carga muito grande de matérias a serem estudadas e isso interfere muito no desempenho dos alunos. Aí eles procuram formas de conseguir burlar o sono, de Sim. burlar o cansaço, de burlar a própria fadiga mental que a gente fica por Uhum. conta de cargas teóricas pesadas, mais aplicação de estudo, mais tudo isso. Então, o estudante de medicina, principalmente, ele procura formas de conseguir fazer isso. Uhum. É comum você conversar com estudantes de medicina que dormem muito pouco, bebem muito energético, tomam muito café, passam dias, às vezes, sem dormir. E ainda mais quando você pega próximo de semana de prova. A faculdade ela tem um perfil muito curioso. Toda época fora de semana de prova, você vê os espaços frequentados pelo aluno sempre muito cheio, conversa, pessoas felizes, dialogando. Filme, estilo desenho, todo Sim. mundo alegre. Quando você entra em semanas de prova, você já vê o perfil, a afeição dos outros O mudando. semblante do aluno muda. Você vê uma pessoa mais tensa, você já vê elas andando com resumo, com folha para cima e para baixo, procurando lugar para estudar. A medicina faz com que a pessoa estude constantemente Sim. e nunca ache que é o suficiente. Sim. E, querendo ou não, isso é uma coisa boa. Uhum. O médico bom é aquele que nunca está satisfeito com quanto sabe. Sim. É o cara que sempre está procurando um pouco a mais, Uhum. querendo saber um pouco a mais, porque o cara que não procura desatualiza, o desatualizado é obsoleto e fica para trás. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar por livros. Então, eu comentei lá no início, eu gostava, eu comprava todos os livros. Só que no início do quarto ano, talvez ali na metade do quarto ano, iniciando o segundo semestre, eu não conseguia estudar pelos livros, porque eu não tinha tempo. Eu precisava ver os resumos dos nossos veteranos, precisava ver o resumo que eu fiz durante as aulas. Eu não conseguia pegar no livro. Eu não tinha tempo para estudar toda aquela matéria de digestório, hemato, onco. Eu não tinha tempo para pegar o livro e realmente ver na literatura. Eu precisava dos resumos porque a quantidade de carga teórica era muito grande. E é sempre alguma Isso, coisa e nova. sempre alguma coisa nova, e talvez isso seja um ponto negativo, porque você não conseguia dar a atenção necessária para todas aquelas matérias. E isso resultava num aluno cansado, estressado, beirando o burnout ali. É, parece mimimi para quem está de fora, mas a medicina mexe bastante com a cabeça do aluno. Sim, Normalmente, o aluno que não está preparado para passar esse nível de estresse não consegue acompanhar. exato. A carga de estresse de um estudante de medicina, seja para estudo, seja autocobrança, seja qualquer coisa, é muito alta. Querendo ou não, quando você pensa no estudante de medicina, ele logo terá um paciente nas mãos e será seu responsável, uma vida nas mãos. Sim. Então, tem um peso muito grande o curso e o estudante, mesmo sem perceber, ele se cobra disso. Uhum. Então, tem um grau de exigência além da faculdade próprio. Isso tudo acaba influenciando ainda mais esse estresse que vive. Você tomar hoje, que a gente está no internato, Uhum. passar um dia de internato, você não toma um café, você não tem algum estimulante desse para te manter na atividade, às vezes você fica mais cansado, você se sente Sim. mais prostrado, você não rende o quanto você gostaria de render. Sim. Não é um hábito, virou uma ferramenta, uma necessidade do seu dia a dia para você conseguir manter o seu padrão o dia inteiro. Uhum.
Quando você chega em casa, quando você sai do ambiente seja hospital, ambulatório, BS, UPA, sai desse ambiente e chega em casa, que é o momento que você não tem mais essas preocupações, você só quer esperar o próximo dia chegar, é o momento que vem realmente o cansaço. E isso prepara a gente para o que é a realidade do médico. Hoje a gente simula, eu acho que a gente simula o que acontece realmente na medicina, essa carga horária constante, esse momento de atenção constante por muito tempo, Sim. para quando você sai do ambiente, quando você foge dele, você consiga descansar. Sim. Você chega tão cansado em casa no final do dia que você treina e dorme. Você faz a sua atividade de prazer e dorme, porque o consumo que isso tem de você é muito grande. É aquela história, no dia seguinte, acorda de novo cedo e vai trabalhar. Então, a faculdade vai te preparando exatamente para isso. E agora entrando no quinto ano, o quinto ano mudou Fim do quarto ano, Isso. início do quinto ano, É o grande choque agora da medicina, que é a fora mudança. de ambiente teórico, fora de sala de aula, pé no chão no hospital. Aí muda as proporções. Antes você tem uma proporção de uma carga horária de 80 a 90% teórica e 10% prática. Quando você entra no internato, O jogo inverte. exatamente, e fica mais ou menos essa proporção, 90 a 10. O internato, eles desejam muito a parte prática. Sim. Então, é você chegar e você acompanhar um médico no ambiente dele, com as situações reais dele. Então, você aprende a fazer uma ausculta de um paciente doente, a fazer um diagnóstico diferencial, a pedir exame, a mexer nos sistemas. São todas as experiências que o médico tem dentro daquele espaço. E na nossa faculdade, o internato ele é dividido em grandes 5 áreas. Todas as faculdades em 5 grandes áreas. GO, pediatria, cirurgia, clínica médica e MFC e psiquiatria. Saúde da família e comunidade e psiquiatria. E a gente começou pelo ciclo de GO. Outra coisa aqui da nossa faculdade também, a gente não tem um hospital próprio em Campinas. Exatamente. Aí a faculdade ela tem parceria com outros hospitais, outras instituições, e a gente consegue frequentar esses outros lugares. Alguns são em Campinas, outros em Sorocaba, alguns em Santa Bárbara, Limeira, Araras. A gente passa em outros lugares. Acho importante discutir os prós e os contras de você ter um hospital próprio ou você ir rodando em diferentes hospitais com diferentes preceptores. Vamos lá. Você tem um hospital próprio, você tem o seu próprio corpo docente e você consegue absorver 100% dos seus alunos dentro daquele espaço. É vantajoso porque você tem uma estrutura física e única, onde é a sua referência durante toda a sua graduação. Sim. Por outro lado, você perde a oportunidade de ver diferentes ambientes e diferentes necessidades. Você tem patamares diferentes de hospitais, de complexidade dentro dos hospitais, e você só consegue vivenciar isso quando você tem outros hospitais de referência. Exatamente. Eu costumo falar que a gente não adquire tantos vícios, né? Então, se a gente tivesse um hospital próprio, a gente seria um médico muito viciado em uma metodologia e a gente ficaria conhecido como um médico da USP age, como um médico de uma outra grande faculdade age. A gente consegue pegar diferentes preceptores, diferentes formas de agir, diferentes formas de fazer um exame semiológico, de conduzir uma conduta. A gente aprende tanto com professores de diferentes hospitais, como preceptores que estão ali, que são contratados do hospital e que têm a sua maneira de tocar. Às vezes a gente vê um professor que veio lá do Nordeste, outro professor que veio lá do Sul, e consegue convergir toda essa semiologia, que a base é a mesma, mas diferentes características, e absorver um pouco de cada conteúdo. E assim, tem uma coisa que a gente só descobre no quinto ano, parece,
que são os sistemas dos hospitais. Hoje em dia, prontuário, pedido de exame de imagem, tudo é feito online, tudo feito digital. E quando você começa a frequentar diferentes hospitais, você começa a ver como é esse funcionamento em cada hospital, porque cada hospital tem um sistema próprio, tem a própria forma de pedir exame, de conduzir uma consulta. Então, você começa a desenvolver habilidades que vão além da medicina nesses momentos. Porque quando você aprende onde procurar ou o que procurar dentro do sistema, independente do sistema que você tenha, você sabe se virar. Isso é um diferencial que a gente tem pela oportunidade de passar em diferentes hospitais. Sim, Então, por um lado, você tem um hospital próprio, você absorve 100% dos seus alunos, mas por outro, você não tem uma diversidade de especialidades, áreas, e o próprio hospital, ele às vezes tem uma especialidade, tem algum forte que é a grande área que move ele. Então, por exemplo, o Ouro Verde que a gente, o Marugate que a gente roda, ele tem como grande referência trauma. Os principais traumas da região vão para lá. Os Irmãos Penteados, que é outro lugar que a gente roda. Os principais, os casos graves de pacientes queimados, tudo lá é referência. sim. Então, a gente consegue frequentar ambientes que são hospitais referências. Como de uma maternidade, Uma por exemplo, maternidade também. Campinas, que também é outra referência na cidade, região. Então, a gente consegue conhecer a especialidade em hospitais de referência. Sim, Isso agrega muito na formação, porque você aprende com o especialista com a visão de um generalista. Então, coisas que o especialista se preocupa, ele observa e questiona, você, como um generalista, passa a olhar, questionar e entender. sim. Então, é tudo uma construção que de passo a passo você vai fazendo. E como é esse ciclo? Como é que funciona? A gente até então, até o quarto ano, a turma era dividida em 4 grandes salas de 60 alunos. E agora é dividido em grandes 5 5 grupos. 5 grupos. Aí a gente se divide de acordo com a afinidade que você constrói nos seus 4 anos de faculdade. E quando você chega no quinto, tem um sorteio. E dependendo do sorteio, é como você vai rodar o seu semestre. Vale lembrar que, por exemplo, se a gente tivesse um hospital próprio, a gente poderia passar o nosso ciclo de GO inteiro na maternidade da nossa faculdade. E ter poucos E casos. ter poucos casos, ou às vezes os mesmos casos. Sim. A gente teve a oportunidade de passar. É que maternidade é difícil ter os mesmos casos, né? A paciente que engravidou, teve o filho, é 9 meses para ele voltar. Sempre a mesma coisa, né? Eu acho que assim. A gente teve a oportunidade de rodar na maternidade de Campinas, na maternidade de Sorocaba, teve a oportunidade de fazer maternidade de Sorocaba. É verdade, na Santa Casa de Sorocaba. Santa Casa de Sorocaba. Santa Casa, aqui lá que também era uma tem maternidade, tem a exatamente. maternidade também. UPA, UBS, clínica da nossa própria faculdade, que querendo ou não é quase um ambulatório. Agora é um ambulatório. Agora é um ambulatório. Então, a gente teve diferentes formas, a gente teve muito mais experiência que, querendo ou não, agregou muito mais pra gente do que se a gente tivesse só no mesmo campo de estágio. Assim, os graus de complexidade, eles aparecem nesses momentos. Sim. Quando você pensa em um hospital-escola, independente de qual seja, ele nem sempre ele vai ter todas as referências. Exatamente. Ele não vai ser a referência de tudo. Exatamente. E quando você pensa num generalista, quanto mais diversidade ele tiver na formação, melhor qualificado ele está para exercer a profissão. Sim. Então, prós e contras de novo. Tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. A gente começou rodando em GO, depois passamos para a saúde da família e comunidade e psiquiatria. Fomos para a cirurgia, agora estamos em clínica médica e terminamos em pediatria. Você passa pelas 5 grandes áreas nos 2 anos, então você tem a oportunidade de conhecer, entender, desenvolver uma base, para quando você volta no ano seguinte, você aprofundar ainda mais em cada especialidade.
E no internato é muito diferente, porque quando você tinha aquelas provas, provavelmente todo final de mês, agora, e processual também, agora você só vai ter a prova no final do ciclo. Sim. Então, é uma mudança repentina. A gente estava sempre em sala de aula, se preparando para provas próximas. Agora a gente vai ver um conteúdo durante 9 semanas e a prova vai ser uma única prova daqueles conteúdos que a gente aprendeu durante as 9 semanas. Sim. Isso torna o mental do estudante de medicina muito melhor, a qualidade de vida melhora, o estudante ele tá ali, só por estar na prática ele já está mais feliz. Não, e assim, tem outra coisa. Parece que fica muito mais fácil. Exatamente. Parece que. Porque assim, a gente está tão acostumado a receber tanta informação de diferentes áreas constantemente, e quando você olha e fala assim, nossa, é só uma especialidade que eu tenho que estudar, independente do volume que ela tenha, é muito reduzido em relação a 6, 8 matérias com um volume alto. Exato. Então, a gente entra no 5º ano, você põe um pé no freio muito forte, porque mesmo com uma carga de estudos pesada, uma rotina de estudo diária, você percebe que é muito menor do que você precisava. Exatamente. E é nesses momentos que você passa a ter um pouco mais de tempo livre, que você começa a encaixar uma agenda um pouco melhor, porque você, mesmo com os horários preenchidos, porque às vezes você fica das 7 às 5, das 7 até as 2, 7 às 3, mesmo que você tenha essa carga horária, você ainda tem um bom período da tarde, você tem um período da noite, mesmo saindo cansado, você ainda tem disposição, porque é um cansaço que, querendo ou não, te traz um prazer de estar lá, de estar realizando o procedimento que você viu, alguma coisa que você tem curiosidade de fazer. Então, agrega muito na sua formação essa experiência que você tem nesses momentos. Sim. E finalizado o 5º e o 6º ano, a gente começa a ter outras preocupações, Outra realidade. Você vai pela primeira vez no CRM, você vai buscar a sua carteirinha do CRM, você vai dar o seu primeiro plantão, e quando você vai dar o seu primeiro plantão, você começa a ter outras preocupações. Preocupações tributárias. Você sabia que hoje a maioria dos médicos eles são endividados? Nossa, sério? A maioria dos médicos eles são endividados e um dos ralos financeiros desses médicos é a quantidade de imposto que eles pagam. É, o que a gente paga bastante imposto, mas tem como pagar menos? Existe uma forma de você burlar licitamente o pagamento de impostos. Ao invés de você pagar 27,5%, você vai pagar não mais que 15%. Como que faz isso? Abrindo uma PJ. PJ? Mas como que eu faço isso? Nunca abriu. Existe um especialista em PJ no Brasil, exclusivo para médicos plantonistas. Nossa, sério? Vai no Instagram, pesquisar @PJ na medicina. Vai colocar aqui no... Tá aqui no card, Tá no aqui card? embaixo, GXMed, o melhor contador médico, a melhor contador... Corta essa parte rapidinho. Contabilidade. A melhor... Vamos lá, 1, 2, 3 e... A melhor contabilidade médica no Brasil. GXMed. Contabilidades para médicos. E terminamos então a nossa trajetória do 1º ao 6º ano. Esperamos gravar em breve o início da residência. Continuação para contar um pouquinho também de como são essas experiências, Sim. as diferenças que tem até no preparatório, como você se prepara, qual a experiência lá dentro. Mas a gente falou bastante. E se o pessoal ficar com dúvida, quiser que a gente comente mais, como que o pessoal vai fazer isso? Temas para os próximos episódios, dúvidas, comentários, coloca aqui embaixo, comenta. A gente quer muito saber o que vocês acharam desse episódio. Vocês, o que vocês ficaram com dúvidas. Curte, compartilhe, se inscreve. Vai no nosso Instagram, @RingerCastOficial. Estamos também no Spotify, RingerCast Oficial. Segue lá a gente, nos ouça, manda mensagem, curta, compartilhe. Mostra pro cachorro, pra vovó. Todo mundo vale. Abre lá o grupo da sua sala, manda lá. Seus amigos que estão no cursinho, que querem fazer medicina, manda lá. Pede pro seu professor.
fala também do Ringercast. Queremos vocês aqui, queremos seus professores aqui, queremos residentes aqui, médicos. E pessoas diferentes também que tiverem na área da saúde, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, qualquer um da área da saúde sempre vai ser bem-vindo, porque a gente só quer mostrar um pouco dessa área da saúde que a gente ama tanto. Exatamente. E com isso fechamos mais um episódio, doutor? Fechamos mais um episódio. Temos o nosso primeiro episódio, se você quiser saber um pouquinho da trajetória do enfermeiro que hoje está fazendo medicina, está no 5º ano, superação de desafios, está nos cards interativos aqui. E dá uma olhada na descrição, se você não achar, vai estar lá o vídeo para o nosso canal. É isso. Obrigado pela atenção. Tchau. Tchau, tchau.